A Eliana Olinda, gente, ela é da Universidade Federal Fluminense, mestre em psicologia, fez especialização em psicologia jurídica, e hoje ela atua como psicóloga, não é isso, Eliana, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Seja muito bem-vinda, uma pessoa de luta, uma pessoa que declara abertamente o lado que está. Eliana, esse é um sindicato que apoiou a eleição, né, do Lula, é importante você saber. Estamos aqui ainda vibrando com essa vitória aí que tivemos nessa última eleição, e bom tê-la, pessoas como você e a Anitta, que também fizeram campanha pela democracia desse país. Seja bem-vinda, meu bem. Um aplauso, né? Pode falar. Ah, Bom dia, bom dia a todas e todos que nos assistem. Eu estava esperando um pouco porque tem um gap na sua fala e ainda estava reverberando, e eu fiquei com receio de tumultuar, né? Mas bom dia, é uma honra, me senti muito honrada com esse convite para participar desse 18º Congresso, né, de Educação Infantil do CEDIM. De fato, se a gente não pensa a educação, a gente avança muito pouco em termos de, não só de políticas sociais, mas, sobretudo, de um projeto civilizatório, né? Que projeto civilizatório nós queremos? Eu só vou fazer uma pequena correçãozinha aí na minha apresentação. Eu não sou da Universidade Federal Fluminense, eu fiz meu doutorado e meu mestrado na Universidade Federal Fluminense. Eu sou psicóloga e atuo no Tribunal de Justiça do Rio, e eu fiquei pensando, nossa, pode parecer estranho ao campo da educação, né? Alguém que vem, uma psicóloga que vem desse âmbito, né? Do chamado sistema de justiça, o sistema jurídico, falar nesse evento sobre educação. Mas eu penso que, como todo trabalho, quando se a gente pensa em políticas, Anitta, se você já quiser ir projetando aí, não tem problema, pode começar a projetar. Quando a gente pensa em políticas, não é possível a gente pensar em políticas segmentadas, mas a gente tem que pensar sempre numa perspectiva intersetorial. E essa ideia de intersetorialidade, ela já acontece há muitos anos, mas ainda estava, de certa forma, invisibilizada essa ideia da intersetorialidade, e o marco legal pela primeira infância resgata essa ideia de intersetorialidade, e eu vou trazer aqui uma fala, eu fiz um recorte para falar de uma área da qual eu trabalho e que me relaciono, que é essa infância de 0 a 18, né? A Organização Mundial de Saúde pensa a infância de 0 a 18, mas a gente faz esse recorte porque muitas vezes é preciso a gente olhar dentro do amplo a singularidade, né? O que é singular. E, nesse sentido, quando a gente pensa a educação infantil, os 0 a 6 anos, é muito importante acender uma luz sobre esse período da vida, né? Esse começo da vida, das nossas vidas, né? Porque todos nós passamos pela nossa primeira infância, nós carregamos uma criança em nós, o bebê que nós fomos, ele se apresenta de alguma forma. Então, eu fiz um recorte pensando muito uma questão importante, que é a questão do racismo. E esse recorte, ele, devido à minha experiência profissional, ele está circunscrito às entidades de acolhimento ou programas de abrigo, mas que podem ser, né, transposto também para o espaço da educação, até porque os teóricos, as pesquisas que eu li, que eu venho pesquisando, são da área da educação. Então, e eu fiquei pensando, né, quando eu achei, fui me deparando com esse material, é uma discussão que a gente já faz há bastante tempo com as instituições de acolhimento, e passamos a fazer essa discussão de forma mais marcada quando a gente começou também a trazer as ideias, né, de Amy Pickler para dentro do
Tribunal de Justiça para o âmbito da área da infância, apresentando esses conteúdos, essas ideias para as instituições de acolhimento. E ali, especialmente, uma colega que se dedicou na pesquisa de mestrado à questão do racismo nas instituições de acolhimento, a gente juntas estamos fazendo uma caminhada de discussão, de intensificar essa discussão quando a gente fala da abordagem, trazendo algumas questões que a gente julga importante, né? A primeira delas, eu não sei se não está passando o PowerPoint para mim. Ah, então tá bom, então desculpa. Ah, tudo bem, ótimo, porque assim, eu estou triplamente virtual, né? Enfim, mas acontece. Então, eu já trouxe aí esse fragmento do pensamento, né, desse teórico da área da educação, com essa fala que choca muito, né? Não é neném, ela é preta. Isso diz de um artigo e uma reflexão dele sobre a questão dos cuidados com as crianças negras no âmbito da educação. Então, não é possível, né, trazendo aqui para a nossa mesa infância, olhares, inquietações e potências no cotidiano dos bebês e das crianças pequenas, especialmente, Paula, eu peguei o termo inquietação. Então, não é possível a gente falar de infância na nossa atualidade sem a gente colocar, né, esse substantivo no plural, falar de infâncias e de que infâncias falamos e trazer essa questão para mim, né, que está assim cada vez mais cara, a questão da raça, do gênero e da classe social. E aqui a gente pode pensar na ideia de interseccionalidade, né, trazida aí pelos teóricos que vêm estudando racismo no Brasil, como Silvia Almeida, a Djamila Ribeiro. Está dando algum gap aí? Não, pode passar. Pode passar. Tá. Então, assim, eu vi aí no slogan de vocês esses 20 anos de luta, eu botei luta com letras maiúsculas, e conquistas em defesa das crianças, dos bebês e das crianças. Então, eu entendo que essa é uma luta que a gente está começando, essa é uma discussão, né, a questão do sofrimento de crianças negras, a gente está começando a discutir isso, a tentar aprofundar essa discussão, por isso que, aproveitando aí os 20 anos de luta que vocês estão trazendo, eu acho que essa luta é mais uma luta que ela não pode sair de cena. E, nesse sentido, eu penso que é possível cotejar essa experiência do acolhimento institucional, né, para a gente entender quem são as crianças do acolhimento institucional, que elas são o mesmo perfil, em geral, claro, das crianças que frequentam a escola pública. E muitas dessas crianças que frequentam a escola pública, elas também estão no acolhimento institucional ou passaram pelo acolhimento institucional em algum momento. Então surge a pergunta para mim, e eu trago aqui para vocês, né, de que maneira a abordagem picleriana pode contribuir para o debate sobre o racismo sofrido por crianças negras? E aqui, é claro que nós não temos a pretensão de esgotar qualquer possibilidade de debate, uma vez que esse debate se inicia. É muito difícil para quem está na ponta lidando com crianças, né? E eu fico pensando no cotidiano exaustivo, tanto de uma professora com crianças pequenas, ou uma cuidadora ou uma educadora, né? A depender do município, essa nomenclatura do abrigo, às vezes ela muda. Em geral, são educadoras, né? Quer dizer, é um cotidiano muito exaustivo com aquela criança pequena que lhe demanda muitas coisas do lugar em que essa criança está. E muitas vezes também é difícil para a profissional pensar que as atitudes que ela tem em relação à criança
elas podem estar atravessadas por um olhar, por uma carga de preconceito. É muito difícil a gente se reconhecer preconceituoso, preconceituosa. Então, nesse sentido, me parece que a abordagem, essa abordagem que fala do gesto, do olhar, da voz, essa abordagem que vem propor uma outra ética do cuidado, penso que ela pode ser uma boa ferramenta que pode contribuir com esse debate sobre o racismo sofrido por crianças já na primeiríssima infância, né? Porque a gente tem que pensar aí também o recorte de 0 a 3 anos. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, né, alguns dados das instituições de acolhimento aqui do Rio de Janeiro. É um recorte preciso do último censo, que foi lançado agora em dezembro de 2020. Então, esse censo ele acontece a cada 2 anos. Agora, em dezembro de 22 para janeiro de 23, o Ministério Público do Rio deve estar lançando um novo censo. Então, mas esse censo, importante dizer, que sendo de 2020, ele não está desatualizado, porque esse perfil ele se mantém ao longo dos anos, das décadas, né? A gente está no século XXI, e desde o século XX, do início do século XX, quando começou-se a pensar uma política de proteção à infância, isso é algo que os pesquisadores detectam, esse perfil de criança que vai para o acolhimento institucional. Em geral, essa população, pelo que vocês veem os números, né, são crianças consideradas pardas ou pretas, né, que numa denominação atual a gente fala das crianças negras, né, que na palavra negro já está aí implícito o pardo e a criança preta, né? Então vem uma outra pergunta, né? Quer dizer, qual é a relação entre o racismo e cuidados? Quando a gente tem esses números que revelam um certo perfil de uma criança que tende a ir para esse tipo de espaço, como o acolhimento institucional ou mesmo a escola pública. Seguindo, a gente pensa uma outra questão, pensando essa relação do racismo com os cuidados, pensar também assim, como é que o racismo ele vai impactar o desenvolvimento infantil? De que forma? É somente na atitude daquela cuidadora, daquela educadora, ou, né, eu vou expandir aqui, que a gente está no âmbito também, no debate sobre educação, é somente naquela relação com aquela professora em sala de aula? Não, né? A gente não pode esquecer, como nos lembra Silvia Almeida, que a gente tem esse processo histórico e político, né, da discriminação racial, que é uma discriminação sistemática, por isso ele chama de racismo estrutural, porque está na estrutura, isso é a base, é o que estruturou a nossa sociedade aqui no Brasil. Nós não vamos generalizar, vamos falar de Brasil, muito embora a gente saiba que essa problemática, né, está em outros países também, mas para a gente tentar olhar para a nossa realidade, né, porque muitas vezes a gente escamoteia, mas o racismo, essa discussão, ela é global, né? Tudo bem, ela é global, mas quando a gente diz isso num tom de generalização, a gente perde a possibilidade de colocar uma lente de aumento para o nosso dia a dia, para o nosso racismo cotidiano. Sim, nós somos racistas, mesmo, né, estando na condição de uma mulher negra, mas quantas vezes eu já não fui, ou se eu não fui, de forma inconsciente, porque está na nossa formação, tive atitudes preconceituosas, né? E isso é importante a gente pensar. Então, sair da generalização para a gente olhar o pequeno, o micro. Então, quando o Silvio Almeida fala de um processo histórico e político, a gente olha para essa população que foi marginalizada ao longo dos séculos, né? E o Brasil, a gente precisa repetir isso cotidianamente, né? Viveu um processo longo de escravização da população indígena e negra, né? Então nós tivemos aí
quase 400 anos, mais de 350 anos, de um processo de escravização de uma população, e quando a suposta, né, liberdade, a suposta abolição aconteceu, essa população ela saiu sem qualquer recurso. Sequer essa população tinha um nome próprio. Então, quando o Silvio vem falar desse racismo estrutural, dessa discriminação sistemática, é preciso a gente entender e aprofundar esse olhar. Então, é a população que está em lugares do trabalho subalternizado, é a população que ganha menos, tem uma diferença salarial importante. Se a gente tem um negro pobre e um negro branco, a tendência, e uma pessoa branca pobre e uma pessoa negra pobre, a tendência é que a pessoa branca pobre, ela entre mais rapidamente no mercado de trabalho, até numa posição melhorzinha do que uma pessoa pobre e negra, né? Então, isso marca, como diz a Lélia Gonzalez, né, esse estatuto dessa cidadania que ela chama de uma cidadania estraçalhada, é uma cidadania dilacerada. Então, vamos imaginar uma família negra, né, periférica, que não teve muito acesso à educação. Vamos pensar quem são essas crianças que nascem nessa família. Quais são as condições materiais, quais são as condições sociais que estão dadas para essa criança? Quais são os circuitos culturais que essa criança vai frequentar? Qual é a escola que essa criança vai frequentar? Qual é o tipo de relação na comunidade? Quais são os impactos na vida dessa criança? Então, quando o Silvio Almeida traz a ideia de racismo estrutural e a gente traz esse diálogo, essas ideias para esse âmbito do sistema de justiça, porque a gente não pode esquecer também que o sistema de educação ele está dentro de uma política, mas uma política também de proteção e de justiça deveria estar também, né, de reparação nesse sentido, né? Quando eu falo justiça, no sentido também de uma educação que fosse reparadora dessas questões, né? Vamos avançar para a gente ter um tempinho para a gente conversar. Então, volto de novo à questão, né? Como o racismo impacta o desenvolvimento infantil, né? Que questões atravessam isso. Então, a gente percebe aqui, né, que as crianças, esses pesquisadores localizaram que elas têm menos acesso a direitos, acesso também ao afeto nos espaços coletivos. Ela é uma criança que ela é menos olhada. Vocês percebem aí que eu estou deixando até alguns fragmentos aí de referências para vocês também aprofundarem e pesquisarem o tema, para quem está aqui nos assistindo. Então, são crianças que elas têm menos colo do que a criança branca, por exemplo, e comumente elas têm uma tendência a serem tratadas de forma mais pejorativa, com apelidos e etc. Então, tem todo o estereótipo, né, que o Flávio Santiago vai nos trazer, de uma beleza que a gente não vê no comercial, a gente tem visto um pouco mais, mas a gente passou a ver crianças negras em propagandas de um tempo para cá, famílias negras, adultos, homens e mulheres, de um tempo para cá. Todos os comerciais, toda a mídia, ela é uma mídia branca. Se ela é uma mídia branca, veja, isso está formando a nossa subjetividade, o nosso imaginário sobre essas subjetividades. Então, se o que aparece mais de forma positiva na mídia é o cidadão branco, quais são as retóricas que a gente constrói inconscientemente? Que as pessoas brancas elas são melhores do que as pessoas negras. É disso que se trata. A gente está falando de um processo subjetivante. O que significa isso? De um processo que está formando a nossa subjetividade, a nossa percepção, a nossa cognição no modo de olhar para esses sujeitos. Então, quando a gente nega uma atenção, né, um colo a uma criança negra, ou ela recebe menos, a gente está legitimando essa lógica excludente
da qual a gente foi formado, a gente é formado e a gente continua formando as gerações a fio, percebem? É disso que se trata, né? O processo subjetivante, ele atua dessa forma, a gente nem sente. E a gente faz de forma inconsciente, né? Tomar consciência disso, é preciso que a gente traga o debate para dentro da instituição de acolhimento, né? Eu venho dessa experiência, para dentro da sala de aula, para dentro de um berçário, enfim, no momento em que a gente está jantando, fazendo o nosso lanche, nas horas dos nossos intervalos, ou seja, tem que estar olhando ali para o micro. Avançando agora, continuando aqui trazendo algumas ideias, né, da pesquisa, dessas pesquisas que eu estou trazendo para vocês, que esse tipo de tratamento em relação às crianças negras, quer dizer, veja, isso não é porque aquela cuidadora, aquela educadora da instituição de acolhimento ou aquela professora, ela seja uma pessoa má. Não, as pessoas preconceituosas, elas não são pessoas más. A gente precisa sair dessa lógica binária do bem e do mal. A gente está falando de um processo civilizatório, e um processo civilizatório que valorizou um tipo de sujeito, o sujeito branco, porque esse sujeito branco, ele é o detentor dos modos de produção, ele é o detentor das teorias, né? E é o homem branco, aristocrático, burguês, lá da Revolução Industrial, né? Do século XVIII, né? Que se consolidou no século XVIII, e por todo o século XIX, a própria consolidação do capitalismo, ou seja, homens brancos cuidavam das teorias, da economia, do modo de trabalho e etc., inclusive de como nós deveríamos nos relacionar, qual era o papel da mulher, qual era o papel do homem. Então, a gente está nesse processo subjetivante, né? A ideia do racismo estrutural se trata disso, é um outro aspecto, porque está na educação, está no nosso DNA. Então, a gente, naturalmente, a gente tem uma baixa expectativa e um sentimento de aversão em relação a uma pessoa negra. Eu estou falando aqui de criança, mas a gente aqui pode até fazer essa generalização. De uma pessoa negra, são pessoas menos confiáveis, porque isso foi dito para a gente o tempo inteiro. O índio era preguiçoso, os negros eram preguiçosos, eles não queriam trabalhar, etc, etc. E assim a gente vem aí no transcurso dos séculos, né? E quando a gente pensa no Brasil de um pouco mais de 500 anos, o nosso processo civilizatório, imagina, essa discussão, ela está começando. Então, veja o quanto a gente precisa avançar em todos os âmbitos com relação a essa discussão sobre o racismo, como ele atinge, o impacto negativo que ele traz ao desenvolvimento infantil. E quando a gente está falando de desenvolvimento infantil, vocês estão lendo aí o slide, os slides e tal, eu não vou ficar repetindo o que está no slide, eu quero fazer uma complementação ao que está aí. Quando a gente fala desse desenvolvimento infantil, a gente está pensando o desenvolvimento do cérebro dessa criança. Como essa criança ela tem que administrar emocionalmente 24 horas por dia certos olhares em direção a ela, falas que são ditas de forma agressiva em relação a ela, especialmente os meninos negros, né? Então, só que essa criança tem que administrar isso emocionalmente sem nenhum amparo, porque ela não vai encontrar também esse amparo em casa, porque ela convive com adultos que passam pelo mesmo processo, que pode culminar com o chamado estresse tóxico, que é quando um ser humano ele vive uma condição tão adversa que ele perde a capacidade dele, aquela situação violenta, porque é uma violência, ela é tão marcada e ela chega tão precocemente na vida daquela criança, daquele cidadão, que ele não tem recurso psíquico para administrar aquele impacto cotidiano. Então, isso vai prejudicando a capacidade dessa criança, a capacidade cognitiva dela. Então, vocês vejam como é sério. Pode passar.
para trazer aqui exemplos do que as crianças enfrentam no seu cotidiano, com seus, né, com a sua aparência. Isso se deu na escola, né? Esse tipo de violência ela acontece muito no ambiente escolar também, não só no ambiente de acolhimento, mas também no ambiente escolar. Então, né, do cabelo das crianças serem motivo de chacota, de, como é que eu diria, de coisas pejorativas. Então, essa criança, veja, quando eu falo de estresse tóxico, o registro dessa criança emocional, ele está aí nesse fator de estresse, porque quando ela escuta uma criança tão pequena, escutar isso, primeiro, é difícil ela dar uma dimensão, assim, do tipo de violência que ela está sofrendo. E quando eu disse que muitas vezes essa criança ela não conta com um adulto em casa, porque essa discussão é muito recente. E esses adultos que estão em casa estão na mesma condição dela, também estão sofrendo esse tipo de agressão cotidiana e não conseguem se defender. Então, quando a gente pensa até no aspecto do trauma, né, como falam alguns teóricos da psicanálise, às vezes o trauma ele se instala na criança porque ela não tem para quem direcionar aquele tipo de sofrimento. Um adulto que possa acolher e ressignificar para ela o que está acontecendo. Quando isso não tem a possibilidade de acontecer, se instala o trauma. Claro, eu estou trazendo aqui uma visão mais ligeira a respeito do trauma, mas só para vocês entenderem esse aspecto do estresse tóxico que essa criança pode ficar nesse registro, né, e gerar aí esse tipo de estresse chamado estresse tóxico, que vai influenciar completamente no desenvolvimento dela, a capacidade cognitiva dela. Então, é claro que é mais propenso uma criança que atravessa esse tipo de experiência tão violenta ir mal numa prova, não conseguir aprender, do que uma criança que não tem que administrar cotidianamente esse tipo de situação que vai impactando a sua vida diária, as suas relações de afeto. E tendem, pode passar, Anitta, e tendem também a ser, quando o ser humano, ele sofre muita violência, uma violência ali que está muito presente na sua vida, ele também não confia no mundo. Ele passa a desconfiar de quem está à sua volta. Gente, tá tudo bem aí? Tá tudo ouvindo? Porque eu comecei a falar e eu não sei se a transmissão tá boa. Tá bom, então. Essa criança ela começa a perder a confiança no mundo. Então, muitas vezes, chega um adulto no ambiente da escola, ou mesmo no ambiente do acolhimento institucional, que busca uma aproximação com essa criança, mas essa criança ela já está tão ressabiada, né, como a gente diz no dia a dia, numa linguagem formal, que ela desconfia do que está chegando até ela. Então, é preciso que esse adulto saiba insistir e não desistir dessa criança. Porque a gente vê aqui, olha quantas coisas estão abaladas. A autopercepção dela, a imagem, a criança se olha no espelho e ela não se vê bonita, porque o padrão de beleza é outro. E ela é comparada com uma outra criança que tem a pele clara. E é muito interessante que entre nós, negros, existe, né, a gradação da pele, né? Uma pessoa que tem a pele um pouco mais clara, ela tem mais chances no mercado de trabalho, ela sofre menos preconceito. Quer dizer, quanto mais escura a pele, mais é difícil para a criança sair desse enredo. Né? Ela vai perdendo a autoconfiança. Quando a gente perde a autoconfiança, a gente perde a confiança no mundo. Isso é fato. Né? Isso vai alterando a saúde física e mental, como eu já falei, ela vai perdendo as oportunidades, as relações parentais elas tendem a ficar mais complicadas, porque imagina adultos e crianças vivendo isso cotidianamente, né? Numa casa, numa família que não tem recursos, está numa comunidade violenta, não tem acesso ao transporte público, não tem acesso à cultura. É difícil escoar
esse quanto de estresse que vai se acumulando. E, evidentemente, que a própria construção da identidade. E aqui acontece uma coisa muito interessante com essa construção da identidade. Um vaticínio, ele se concretiza, porque o olhar social para os cidadãos e cidadãs negras e negros é o olhar social de que a gente espera que essa pessoa ela entre na vida marginal. E esse vaticínio, muitas vezes, ele acaba se cumprindo, porque é esse olhar que a gente direciona desde o momento em que essa criança chega ao mundo, essa criança negra, de que ela não vai dar certo, que ela vai ser uma pessoa problemática. E assim ela segue, porque esse é o nosso olhar e a gente trabalha nessa direção. Então, ela vai ter problemas, sim, de socialização, de aprendizado, toda a condição dela humana vai sendo desumanizada. É disso que se trata. Pode passar, Anitta. E aqui vem os efeitos, né, que eu até já falei, né, da rejeição da imagem, essa desvalorização que está muito presente, são pessoas, isso são dados do SUS, tá? As doenças crônicas, elas estão muito mais presentes nas pessoas, nas populações periféricas, de modo geral, e dentro da população periférica, das comunidades, das favelas, as pessoas negras. Porque imagina uma pessoa que sofre uma violência estrutural, desde o momento em que ela chega ao mundo, ela vai desenvolver até para o organismo, até para se sustentar e continuar a viver, ela desenvolve muitas vezes um tipo de doença crônica que é um ganho secundário perverso, não pode nem chamar isso de ganho, porque ali é onde se instala esse efeito perverso do racismo nessa criança. Então, ela vai desenvolver um diabetes, né, que é uma doença crônica, outras doenças crônicas que podem acometer uma pessoa. A tendência à violência é maior, porque esse adulto impactado por essa violência que ele sofre do racismo, ele não tem como escoar. Ele vai escoar em casa, ele vai escoar no alcoolismo, na substância química que ele vai ingerir para aguentar a realidade. Ele está no subemprego, ele não tem educação, ele não tem acesso aos direitos, ele vive no mundo da violação de direitos. É claro que isso vai impactar a vida de uma criança. Aí, quando o sistema de justiça atua na situação, e é muito interessante uma relação entre a escola e o judiciário e o conselho tutelar. Muitas vezes é na escola que se apresenta aquela situação de violência daquela criança. A escola, claro, ela está fazendo o papel dela, vai acionar o conselho tutelar, que vai acionar depois o Ministério Público, e aquilo acaba chegando à vara de infância como uma situação de violência. Quando a gente vai olhar para a situação daquela criança, a gente se depara com esses elementos que eu estou falando aqui, com esses aspectos. Dizer isso não quer dizer que a gente vai passar pano e não trazer esse adulto para uma reflexão do que ele está, né, do que está sendo vivido naquela casa, naquela família, mas é também a gente considerar a condição desse adulto. Esse adulto também está, assim como essa criança, sem condições emocionais, psíquicas, de entender o que acontece com ele, porque tudo isso são mensagens subliminares, outras nem tanto, mas eu estou falando do processo aqui de subjetivação, né, desse racismo estrutural. Não se preocupe, o mais são fotos, né? Já eu estou tentando encerrar aqui. Bom, então, quando a gente pensa nisso, né, a gente sabe que as crianças negras estão em desvantagens, né? Então, quando a gente traz a abordagem Pickler, essa abordagem, como eu falei no início, né, do detalhe, essa abordagem do gesto, do olhar, da fala, então, a gente está convocando, né, um convite para que a gente possa trazer a abordagem desse gesto que comunica, como diz a Clarice Lispector, né, e que às vezes o gesto, e a gente percebe isso na abordagem Pickler, como o gesto ele comunica muito mais do que uma palavra. E é esse gesto, é esse olhar, essa mão que toca esse corpo, que a gente está comunicando alguma coisa para essas crianças, né? E o que a gente comunica através desse gesto, desse toque,
vai impactando essa criança. Pode passar, Anitta. Então, para a gente não deixar de lado a discussão sobre a questão do gênero, né, e da classe social, a gente tem que pensar quem são os trabalhadores do âmbito dos cuidados. Né? Nas instituições de acolhimento são mulheres, né? São mulheres que também são negras, pertencem às classes menos favorecidas, não têm uma qualificação, o rendimento é muito baixo e não tem uma formação das políticas de assistência para esse trabalhador. Pode passar, Anitta. E aqui mais um recorte sobre esse mundo do trabalho, né? O lugar, o cuidado no mundo do trabalho, e mais uma vez trazendo aqui a Lélia Gonzalez, né? Que a gente sabe que o mundo, esse mundo do cuidado, né, que virou um campo de trabalho, começou no Brasil, que a gente não pode esquecer que a educação infantil, né, o 0 a 3 já foi no campo também da assistência, da filantropia. Então, assim, no século XIX, quando se começa a pensar a política de proteção no Brasil, muito pautada pelo higienismo europeu e dentro de uma lógica filantrópica, ligado também à religião, à questão religiosa, a gente sabia que o que estava presente ali era ter um lugar para colocar a criança negra enquanto essa mãe negra trabalhava para as famílias burguesas e aristocráticas. A gente não pode esquecer disso. Então, o lugar também da mulher negra foi um lugar do cuidado, mas um cuidado subalternizado, né? Porque ela era sempre a mãe preta, a empregada doméstica, mantendo-se aí uma lógica de dominação. Então, o cuidado foi naturalizado como uma função feminina, mas as mulheres negras foram as primeiras educadoras das crianças brancas, né? A gente não pode esquecer desse aspecto. Pode passar, Anitta. E é claro, né, que a Lélia está nos trazendo aí, né, toda essa lógica escravista, e a gente tem poucos documentos, né? Criança negra ela não é documentada, não se tira fotos, não se fala sobre a criança negra. Até porque a gente não pode esquecer que se a mãe, né, se a mãe e o pai estão em condição subalternizada, essa criança que normalmente fica ou no estão de acolhimento, né? Ou numa creche pública, se essa creche é período integral, essa criança também, ela tem aí um outro vaticínio do mercado de trabalho, ela não vai crescer muito, né? Ela vai acabar fazendo uma reprodução, uma repetição do que se dá em casa, né? Ela vai também abandonar os estudos, ela não vai suportar a violência que ela sofre na escola, na instituição de acolhimento, nesses espaços coletivos, a tendência é ela abandonar os estudos e fazer bicos, né? Começar a vender coisa na rua. Ela também serve de mão de obra, né? Porque mesmo toda a perspectiva do atendimento à criança passou por essa lógica eugenista, sanitarista, e é claro que, como eu já disse aí, né, os primeiros jardins de infância, as primeiras instituições para as crianças negras era para que as mães pretas pudessem trabalhar para as crianças brancas, né? Então, os primeiros jardins de infância aí surgem para as crianças não negras, né? E não era espaço para elas. Demorou muito para a criança negra também frequentar a escola, como a gente conhece hoje em dia, isso é sabido por vocês, eu não vou entrar nesse detalhe. Então, mas é só para trazer que como essas lógicas, né? Elas tanto estão no acolhimento institucional, como eu vejo também acompanhando pouco, né, mas de uma certa distância ali, a educação infantil, porque as crianças do acolhimento estão na educação infantil, né? Então, de certa forma, tem esse atravessamento aí, né, entre a educação e o sistema de proteção e de justiça. E é claro que os profissionais do cuidado são profissionais que ganham, ainda no século XXI, muito pouco, né? Não tem assim, um salário digno, né? Que essa pessoa possa cuidar da sua saúde mental e da sua formação. Pode passar, Anitta. Então, a gente tem aqui, né, as práticas pedagógicas racistas, que elas são e elas podem ser reproduzidas igualmente por educadoras negras, porque a gente está pautada por essa lógica, faz parte da nossa cultura, da nossa educação. Então, esse olhar negativo para a criança negra, ele é muito comum na instituição de acolhimento, e também a gente não pode esquecer que essas cuidadoras negras, elas vêm desse processo, né? Então, eu diria que está aí no DNA
né, da nossa sociedade, a questão de sermos racistas, né? Não entendermos ainda que lógica é essa, e muitas vezes eu vejo pessoas negras se referir a essa questão como uma questão menor, né? E tem sempre aquela célebre frase: ah, mas a gente tem que olhar para o humano, né? A questão é do direito humano. Sim, a gente está olhando para os direitos humanos, mas dentro dessa perspectiva universal do direito humano, se a gente não olhar para a singularidade, a gente não vai conseguir avançar na discussão. Pode passar, Anitta. Então, qual é o olhar da cuidadora no instituição de acolhimento, né? Então, como é que a gente pode olhar também para essa cuidadora que ela é tão desvalorizada? Se uma cuidadora é tão desvalorizada no mundo de trabalho, como é que ela pode pensar numa outra ética do cuidado, como propõe a abordagem Pickler, que vem falar de um cuidado privilegiado, de respeito, de afeto, se essa cuidadora também não é valorizada, né? E aqui eu trago um fragmento do pensamento do Winnicott, que ele diz que, né, as pessoas que cuidam de bebês, né, são tão desamparadas em relação ao desamparo do bebê quanto o bebê o é. Ou seja, ele diz que trata-se aí, que pode talvez aí, né, ter um encontro de desamparos, porque o desamparo do bebê ele já nos convoca a um lugar muito delicado, né? Qualquer adulto que lide com bebê passa por essa experiência, só que a gente passa por ela de forma muito inconsciente, a gente não está pensando nisso, né? Só um pesquisador, um estudioso, né, ali da sua clínica, que vai fazendo essas observações e vai clareando para a gente alguns sentimentos que a gente tem quando a gente está diante de um bebê, né? Nós adultos, de modo geral. Então, você imagina um adulto que vem de uma história de desamparo se deparar com uma criança, especialmente quando eu penso na gestão de acolhimento, que vem de uma experiência de desamparo também. Quantos desamparos estão em jogo nesse momento? Né? São perguntas, aí eu estou deixando muitas perguntas para vocês pensarem. Pode passar, Anitta. Então, quando a gente pensa no cuidado com essa criança e trazendo essa discussão, se a gente não olha, se a gente não cuida de quem cuida, né, de reconhecer a importância dessa cuidadora, de valorizar o seu saber, valorizar o saber da cuidadora, e aqui eu estou me referindo muito especificamente à instituição de acolhimento, não quer dizer que a gente vai deixar a cuidadora fazer tudo que está no repertório dela, porque muitas coisas que estão no repertório dela não cabe, né? É um repertório muito do que ela aprendeu e que ela está trazendo ali para o campo do trabalho sem uma qualificação. Mas é como a gente se aproxima dessa cuidadora, valorizando o trabalho dela e trazendo para ela uma outra possibilidade. Então, a gente precisa criar esses espaços. Eu já estou terminando aqui, meninas. A gente precisa criar esses espaços de formação e de acolhimento dessas questões cotidianas. E eu penso que isso é possível também na escola, que assim, a escola precisa acolher a fala de uma professora que muitas vezes não sabe o que fazer quando se depara com esse tipo de questão em sala de aula. Então, a gente tem aqui, né? Pode passar, Anitta. A gente precisa trazer referências, né, negras para a escola, para o espaço de acolhimento institucional, para os espaços coletivos, para que essa criança possa se reconhecer. Se ela se reconhece no espaço em que ela está, vai ser mais fácil para ela ter recursos para elaborar essa violência que ela sofre cotidianamente e começar o seu processo de adaptação. E o Winnicott nos lembra, né, que a sensação de segurança, né, quando a criança ela tem uma adaptação bem-sucedida, esse sentimento de ser amado, né, ele vai se consolidando, e isso é muito importante para que a gente pense num projeto civilizatório. Pode passar, Anitta. Eu tenho aqui do lado uma foto da Fundação AME, que é uma fundação no Equador, que tem um trabalho lindíssimo com crianças indígenas ali, que moram na cordilheira, né, e crianças que vivem em situações muito difíceis. Então, é uma experiência que a gente pode se inspirar, é uma experiência inspirada na abordagem Pickler, que também nos inspira aqui no Brasil. E é um trabalho muito voltado também para essa cuidadora, para essa educadora, porque se a gente não rompe essa lógica também da subalternidade e dessa desvalorização no trabalho do cuidado, a gente também não chega como a gente deveria chegar a essa professora, a essa cuidadora, a essa educadora, né? No sentido de incentivando a formação, desse olhar diferenciado, de um atendimento diferenciado. Porque Judith Falk nos lembra que na vida dos bebês afastados, e aqui ela está falando do acolhimento institucional, desde bem cedo,
né, assim, de suas famílias, um dos pontos mais doloridos e um dos principais freios ao desenvolvimento é a falta de estabilidade e o sentimento de continuidade da sua existência. Claro, se ela está uma criança que vem de um processo de desamparo, de separação de sua família, encontra naquele ambiente também um adulto em desamparo, voltando ao pensamento do Winnicott, como é que ela vai ter um sentimento de continuidade, de estabilidade e dessa existência que pode se estender ao longo do tempo? É uma criança que ela já nasce com a perspectiva de vida mais baixa. E já finalizando, só para mostrar aqui para vocês o trabalho que a gente começou a fazer com as instituições de acolhimento. A primeira delas foi trazer essas educadoras para esse espaço bonito que é o Museu da Justiça aqui no Rio, né? E elas choraram quando entraram nesse espaço. Muitas não tinham saído do bairro onde morava ali na periferia, só saía do bairro para a instituição de acolhimento. Então, chegar ao centro da cidade, entrar nesse palácio, que é um palácio, né? Aquilo foi comovente, né? O depoimento desse pequeno grupo de cuidadoras. Então, lembrando aqui Manuel de Barros, que ele diz que a palavra ela é importante, né? Se a gente for traduzir aqui o fragmento desse poema do Manuel de Barros, mas ele disse que o olhar segura a palavra na gente. Então, como a abordagem Pickler, essa abordagem do gesto, pode passar, Anitta, da delicadeza, o olhar é muito importante, né? Então, o mesmo olhar que a gente exige que a cuidadora tenha em relação à criança, a gente precisa ter também em relação a essa cuidadora, porque é dessa forma, com esse olhar que a gente também devota essa cuidadora, amparando essa cuidadora, que ela pode devotar esse olhar, esse gesto delicado ao bebê, à criança pequena, e daí pode surgir em ambos, né, um sentimento mútuo de afeto, né? E essa cuidadora, diante de uma criança negra, ela se reconhecendo também como uma profissional negra, que passa também por essa lógica, né, da opressão, da desvalorização, ela possa também se reconhecer como uma pessoa importante e despertar nela também um sentimento de confiança. Pode passar, Anitta? Então, eu acredito que é possível a gente pensar em políticas de formação, né, que propiciam aos bebês e crianças pequenos o sentimento de terem sido amados e a expansão de suas potências, né? Aqui eu trago duas crianças indígenas, porque também são crianças alijadas desse processo, muitas vezes, de educação, são crianças que sofrem múltiplas violências, assim como as crianças negras, né? Múltiplas violações de direitos. E finalizando aí o nosso último slide, como lembra Nunes, né, os bebês e as crianças negras brasileiras, elas estão vivas, né, e elas estão bem vivas. Então, esse olhar que a gente dirige, retomo aqui de novo o Manuel de Barros, esse olhar que a gente pode dirigir para essa criança, né, pode ser um olhar que torne ela cada vez mais viva, né, a sua existência cada vez mais viva e mais potente. Obrigada. Espero não ter me estendido. Nossa, Eliana. Uau, né? Pontualidade, né, Joélia? Eu gostaria de falar um pouco com você, Eliana. Eu acompanhei aqui no chat, eu também anotei muitas coisas que você colocou aqui nessa palestra. O quanto é importante o tema que você trouxe aqui nessa manhã. Porque nós, profissionais da educação infantil, a gente teve alguns amparos e respaldos durante a gestão da Marta Suplicy, até então, nos dias de hoje. Mas nós estamos na rede com muita sede de profissionais, e você trouxe esse tema com muita clareza e o olhar, quem nós somos, como isso se dá dentro da sociedade, como isso acontece nas franjas, nos entornos aonde nós temos o maior número de centros de educação infantil nessa cidade e no país e mundo afora. Então foi de uma clareza. E eu acompanhei aqui no chat os profissionais que estão participando desse congresso,
com uma sede muito grande, e perguntando se você vai disponibilizar esse material depois para a rede. Você citou vários autores, né, que a gente pode buscar e ampliar e fortalecer no dia a dia dentro da escola pedagogicamente. Mas ficou muito claro, né, a estrutura da sociedade e da família e de como nós temos que ampliar e melhorar para o trato no dia a dia com as nossas crianças. Porque ficou muito claro que as crianças, elas já crescem prejudicada. E não é responsabilidade deste ou daquele. É uma questão estrutural. Né? Nós viemos de uma sociedade escravocrata. Né? Então, foi extremamente importante a sua fala, a sua colocação e a sua pesquisa hoje para a rede pública municipal. Muito obrigada, viu, Eliana? Eu sou Joélia, eu sou professora da rede pública municipal da educação infantil, né? Eu atuo nessa educação infantil já há 38 anos, né? E esse é um tema que sempre nos tocou muito, né? Eu tive muita formação em 2003, 2004, 2005, da academia, da USP, da PUC, da Fúvia Rosenberg, que não está mais entre nós, mas ela falava muito sobre o cabelo das crianças negras, como nós devemos tocar essas crianças, como nós devemos respeitar a estética das crianças no trato, no dia a dia. Isso para construir, né, esse intelecto que a gente desenvolve conjuntamente na prática pedagógica de 0 a 5 anos e 11 meses, enquanto elas passam por nossas mãos ali na primeira infância. Então, eu me vi em vários momentos. Eu sou uma mulher negra, periférica, né? Eu trabalhei sempre nos centros de educação infantil, nas franjas no entorno. Então, isso me tocou muito, o que você trouxe hoje. Muito obrigada. Eu imagino que há muitos que estão nos acompanhando hoje nesse congresso. Obrigada, viu? Obrigada pelo seu retorno. E como você pontuou, são muitas camadas. A gente fala dessa questão do racismo, são muitas camadas. Quando a gente fala, essa discussão muito atual, né, que a gente teve que voltar a falar sobre democracia, a gente não consegue avançar na discussão sobre democracia, sobre direitos humanos, se a gente não toca nessas feridas. Então, são muitas camadas. E eu penso sempre que uma das primeiras camadas somos nós mesmos, assim, na nossa vida diária. Quem sou eu? Quem sou eu, Eliana? Né? Uma mulher negra, você é uma mulher periférica, eu sou uma mulher negra do interior do Ceará, que de alguma forma ainda nasci com uma condição social ali minimamente favorável, que me ajudou a atravessar, e é interessante que só na vida adulta, depois de sair assim, na faculdade, foi que eu comecei a perceber nuances desse racismo, em algumas discussões em sala de aula, quando às vezes a sua fala não é considerada, mas uma colega branca de sala de aula que disse a mesma coisa que você, o professor chama a atenção e a sua fala não. É claro que naquele momento eu já era uma estudante mais rebelde, né? Eu às vezes, sem falar de racismo, porque eu não tinha a dimensão, eu dizia, mas foi o que eu acabei de dizer, assim, meio confrontando o professor, mas um incômodo que às vezes eu não conseguia nomear. Então, penso, Joélia, né? Joélia, que a gente precisa olhar, né? Assim, como é que essa questão chega em mim? Eu, mulher branca, eu, mulher negra da classe média ou média alta, eu, mulher negra periférica, eu, mulher branca
assim, todos nós, homens e mulheres, como é que essa questão chega a mim? E eu penso muito, e colocar a discussão na mesa, não tem como, assim, a gente avançando, já avançando na primeira metade do século XXI, isso ser uma discussão tabu na escola, numa instituição de acolhimento, nesses espaços coletivos. Não dá mais para ser uma discussão tabu, e ao mesmo tempo, e aí eu acredito, Joélia, que quem está na gestão também tem que ter o cuidado para não se tornar preconceituoso com aquela professora, aquela educadora, que tem essa marca do preconceito, porque é isso, nós somos constituídos dentro dessa lógica do patriarcado branco. Né? Então, nós mulheres acreditamos na competição entre nós, né? Na estética, que a gente tem que sofrer aquela estética opressora, que é claro que ela é muito mais cruel com uma criança negra. E aí eu evoco aqui uma pergunta, uma indagação que eu vou deixar aqui para a gente, para não me estender muito, da nossa grande mestra, Mirta Schockler, né? Argentina, que a Mirta, numa releitura que ela faz, na leitura dela de Vallon, ela traz a indagação, né? Quando uma criança chega ao mundo, que mundo chega essa criança? Então, que mundo chega essas crianças negras, periféricas, de comunidades? Quem são esses adultos que recebem, né, essa criança? Adultos também que passaram pelo mesmo processo de opressão, de desvalorização, sem ter um espaço, sem entender o que acontecia, inclusive, com eles. É isso que está na mesa, é isso que a gente precisa olhar para isso, não para passar pano, mas para a gente ampliar essa compreensão, e inclusive desse lugar que a gente está, ou seja, como gestor, como educador, ou como um provocador, um professor, seja lá o que for, a gente trazer essa pessoa para o debate, dizer, sabe que isso acontece com você? Isso tem relação com isso, enfim, né? Trazer o debate para a mesa. Acredito que seria um dos caminhos, né? São muitos, mas a gente pode ir construindo o caminho na caminhada. Excelente, maravilhoso. Nossa, Eliana, assim, depois de alguma forma eu vou fazer com que as colocações no chat cheguem até você. Eu vou te passar o link, e aí você vai poder se reassistir e também poder ver o que as pessoas foram colocando, da potência, né, que foi toda a sua fala. E é aquilo, né, a gente precisa aprender a falar sobre, a colocar na mesa e viver uma sociedade antirracista. Aprender com quem viveu, aprender com quem está vivendo, desconstruir nessa naturalidade que as pessoas falam, não sou, sim. Não preciso dizer se acabou de falar por 1 hora, sim, inconscientemente, porque fomos ensinados. Nós fomos ensinados a desconfiar de quem está chegando perto da gente. É triste, mas isso pode mudar. E é a formação que transforma, é a tomada de consciência, né? Então, as meninas, o que eu queria ver com você, Eliana, se é possível o Cedinho organizar essa sua fala por trecho e disponibilizar para as meninas que estavam aqui nessa sala, levar para o debate na escola delas. Porque por mais que a gente tente levar a discussão, a gente não consegue com tanta propriedade, né? E aí o Cedinho editaria, e aí depois, Anitta, se você também disponibilizar a sua, em momento oportuno, levaríamos para o município, né? A gente tem aqui, aqui na cidade de São Paulo 13 diretorias. E temos pessoas, educadoras, coordenadoras pedagógicas, pessoas do apoio, toda a equipe escolar aqui nesse congresso, que gostariam de estar levando um pouco do que a gente está vivendo nesse congresso lá para o chão da escola. Pode ser? Não, sim, claro, pode ser sim. Então, nossa, gente, palminha, se tivéssemos no congresso pessoalmente, encerraríamos de pé. Essa palestra encerraríamos de pé.